A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Amém. Coisa boa estar com vocês. É até estranho eu subir assim, né? Tem gente que fica esperando. O que aconteceu com ele hoje? Querido, é uma alegria muito grande estarmos em família e sermos família. Sabia que a palavra de Deus diz que eu e você somos família? Amém? O apóstolo Paulo diz que nós somos irmãos. Você está tentando ajudar meu cabelo? Meu cabelo já... Não, vai ser assim. Minha personal está ali dizendo que meu cabelo deu ruim. Mas amém. Se a ideia era chamar atenção para o meu cabelo, está aqui. Deu ruim. Olha mesmo. Eis aí a sua oportunidade. Mas queridos, a Bíblia diz que eu e você somos família. E como família nós precisamos mesmo amar ao Senhor e amarmos uns aos outros. A Bíblia diz que se você diz que ama ao Senhor, mas não ama o teu irmão, você é mentiroso. E eu quero acreditar que ninguém aqui é mentiroso. Todo mundo ama a Deus e ao seu irmão. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz com o resultado, se é que podemos dizer assim. Mas eu estou muito feliz com aquilo que nós estamos vivendo no mês de maio. Amém? Maio está aí ainda, não acabou. Amém? E queridos, nós estamos no mês de aniversário, 12 anos do Verbo da Vida Arujá. Tivemos de maneira oficial o presidente do nosso ministério, também os nossos pastores de supervisão de São Paulo, esteve aqui conosco. Foi um tempo tão precioso, tão poderoso. Ainda confesso a vocês que estou digerindo tudo aquilo que foi ministrado e aquilo que foi conversado com eles. Então foi um tempo muito precioso para nós como igreja local e para mim como pastor de vocês também. Então fiquem felizes por isso, porque de fato eu pude ser aconselhado, mentoreado, e foi uma alegria muito grande. Amém? Amém. E nós tivemos no domingo passado a nossa peça aqui, né? O Teatro Unici esteve conosco. Amém. Foi muito legal a maneira como eles transmitiram. Eu não sei quantos de vocês conseguiram perceber mesmo a unção que estava. E queridos, eu acho maravilhoso a gente poder experimentar da multigraça e sabedoria de Deus. Amém? Deus, ele não se move por conta somente de um pastor. Ele se move por intermédio de uma criança, de uma peça, de uma música. E é por isso que você precisa estar ligado mesmo, porque Deus pode estar falando com você de muitas formas, mas se você estiver distraído, você não vai perceber que Deus está falando contigo. Então, Deus falou com a gente a respeito da peça que passou. E assim, ainda que nem todo mundo tenha vindo à frente, eu creio que você foi mexido mesmo, pelo que foi falado, né? Eu mesmo recebi no meu WhatsApp uma pessoa me pedindo perdão. Pastor, me perdoa. Eu até hoje não sei do que é, mas eu digo, acho que a peça mexeu com a pessoa. Deixa aí, a peça mexeu, está perdoado, está tudo bem, vamos que vamos, amém? Então, queridos, estamos mesmo muito felizes e vamos ter no próximo domingo o nosso batismo nas águas. Então, se você ainda não é batizado nas águas, você precisa ser, amém? Nós emprestamos esse tanque de batismo para alguns verbos da vida próximos a nós, né? Eles gostaram da ideia do que nós fazemos e a gente empresta para eles. E esse final de semana foi lá para a Vila Matilde, Verbo da Vida Vila Matilde. Eles fizeram batismo lá, então eles sempre mandam mensagem agradecendo mesmo. Mas o rapaz que fez o transporte entregou e disse: ei, pastor, vou falar, o pessoal que faz batismo nessa época aqui tem que ser crente mesmo, viu? Porque a água gelada... Falei, cara, você não está sabendo, o nosso tanque de batismo tem toda uma estrutura de hidromassagem. A água fica quentinha, cara. Se jogar sais, borbulha tudo ali. E ele disse, eu falei, mas acho que está muito Nutella esse batismo, né? Vamos deixar gelado? Ele disse, não, pastor, cuida bem das ovelhinhas. Amém? Então, queridos, vamos ter, se você estava preocupado em se batizar na água gelada, caiu seu argumento aí. Mas eu quero trazer algo a vocês, eu quero não demorar, vai ser um bate-papo mesmo, mas eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou como instrução no meu coração, e eu creio que de alguma forma você precisa receber aquilo que Deus está trazendo para nós essa noite. Amém? Você consegue entender que você não está aqui por acaso? Você consegue entender que você está aqui porque Deus marcou um encontro com você? Amém, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías 26, eu vou ler o verso de número 3 e 4, Isaías, capítulo 26, eu vou ler o verso de número 3 e 4, quem achou, diga amém, quem não achou, diga espere um pouco, vou esperar então,
Isaías 26, verso de número 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, tá certo? Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Amém. Fecha os teus olhos. Papai, nós te damos graças. Quão privilegiado nós somos de estarmos reunidos aqui em seu nome, pelo Senhor, para o Senhor. Esse culto é para o Senhor, e como o Senhor é bom, porque todas as vezes que nós nos reunimos para entregar o nosso culto racional ao Senhor, o Senhor ministra a nós, e nós entregamos ao Senhor, mas nunca saímos de mãos vazias, porque o Senhor mesmo põe na nossa frente um banquete, e nós podemos desfrutar. Nós cantamos a respeito do que a Tua presença é para nós, e é exatamente isso. A Tua presença nos levanta, ela nos consola, ela nos anima, e nós estamos diante da Tua presença. Esse lugar é Teu, não é lugar de homens, é o lugar da Tua presença. Essa casa é Tua, esse lugar é Teu, porque nós estamos aqui. O Senhor se faz presente, a Tua palavra diz isso, e nós te damos graças, Pai, porque a boa semente da Tua palavra, ela será lançada e cairá no bom solo dos nossos corações, e eu creio na frutificação, eu creio na colheita daquilo que o Senhor deseja ministrar a nós essa noite. Nós não somos apenas ouvintes, mas nós compreendemos a Tua palavra e praticamos a Tua palavra, e por essa razão a Tua palavra diz que a nossa vida, a nossa casa está sendo estabelecida sobre a rocha. Nós te damos graças, Pai, porque a Tua palavra diz da unção que despedaça todo o jugo, e eu creio essa noite a Tua unção em manifestação nesse lugar, despedaçando medo, despedaçando insegurança, despedaçando incapacidade, despedaçando, Pai, ansiedade, despedaçando tudo aquilo que não está alinhado com a Tua palavra, que não é verdade para as nossas vidas. Nós deixamos aqui e vamos nos apossar, vamos nos tornar cada vez mais convictos daquilo que o Senhor deseja ministrar e trazer sobre nós essa noite. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero ler mais uma vez, preste atenção. O texto diz assim, nós estamos falando do Velho Testamento. E é maravilhoso perceber como pessoas no Velho Testamento, elas conseguiram ter uma convicção que muitas vezes eu e você no Novo não estamos tendo ainda. Homens e mulheres, e eu gosto de falar sobre isso, porque a Bíblia não conta a história de homens que sempre confiaram. A Bíblia não conta a história de homens que nunca falharam. Pelo contrário, a Bíblia ela é tão real porque ela conta a história de pessoas que falharam e que deram certo. Pessoas que quando falharam se arrependeram e tiveram suas histórias mudadas. Então a Bíblia deixa muito claro que na nossa caminhada nós vamos acertar, nós vamos errar. Mas quando nós errarmos, se nós nos arrependermos, Ele alinha todas as coisas. Então deixa muito claro para mim e para você que a caminhada com o Senhor ela é de segurança. Ela é esse lugar onde você pode ser real, até mesmo porque Ele está dentro de você e não dá para mentir quem está dentro de você. Você pode mentir para quem está fora, mas para quem está dentro não tem como. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então quanto mais real você é com o Senhor, mais você de fato ajusta a tua vida. Eu gosto de pensar a respeito disso, porque a Bíblia diz que se você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele endireita todas as suas veredas. Ele diz que se você coloca e consagra ao Senhor tudo que você é, você se dá bem, querido. Então é besteira, de verdade. Ainda esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e na nossa conversa ele dizia, eu estou vendo tudo desmoronar. Eu estou vendo as coisas diante de mim desmoronarem. Mas eu também entendi que elas só estão desmoronando porque eu tentei construí-las com a minha mão, com a minha força. Então na minha capacidade eu fiz o que fiz e agora está tudo ruindo. E queridos, é interessante porque nós não estamos, ou essa pessoa em questão, não era alguém desconhecido do meio cristão, não era alguém que não está ouvindo a palavra, mas é interessante porque você pode estar sentado aqui, ouvindo culto após culto, e ainda assim está fazendo na força do teu braço. E aí é triste, porque não é falta de conhecimento,
Eu lembro de conversar, deixa eu abrir um parênteses para você. Eu lembro de conversar com um casal que se divorciou. E eles me procuraram dizendo: pastor, não dá mais, nós vamos nos divorciar. E o que o Senhor tem para dizer para nós? Eu disse: nada. Eu disse: mas como assim, pastor? Nada. Eu digo: nada. Vocês estão na melhor fase que vocês poderiam estar em termos de conhecer. Vocês estão fazendo casados, vocês estão tendo família cristã e vocês se divorciaram agora. Então não é falta de informação, é falta de praticar o que está se ouvindo. Então não adianta, você pode estar na igreja, queridos, eu posso te assegurar, é um bom lugar para se estar. É uma boa palavra, é uma boa visão, mas para você pode ser nada, pode ser lixo, se você não praticar o que você está ouvindo. Então, de alguma forma, é necessário fazer alguma coisa com o que nós estamos fazendo aqui. Porque senão eu estou malhando ferro frio. E você sabia que ferro frio não endireita? Você está entendendo alguma coisa? Então não é muitas vezes sobre nós ouvirmos, é sobre fazer alguma coisa com o que se ouve. E o próprio Jesus diz isso. Ele fala de 2 casas que foram edificadas. 2 casas foram edificadas. Quem passa e olha diz: uau, que construção de sucesso. Nossa, olha, que top as casas que foram feitas. Mas a Bíblia diz que daqui a pouco vem a chuva. Daqui a pouco veio a tempestade. Daqui a pouco, e a Bíblia diz que a água bateu nas 2. A chuva deu nas 2. A tempestade veio para as 2. Preste atenção. Mas pastor, eu já ouvi algumas pessoas dizerem: mas se eu estou com Jesus, se eu estou sem Jesus, eu passo por problema. Se estando com Jesus eu passo por problema, qual que é a vantagem de ter Jesus? Eu digo: meu amigo, a questão é passar pelo problema com Jesus no barco, ou é passar pelo problema tendo a sua casa edificada sobre a rocha. A Bíblia diz que está sem Ele a casa cai, com Ele você fica firme. Então é exatamente estar nesse lugar e entender, queridos, Deus tem trazido palavras a nós para nos tirar do buraco, do lugar e de onde talvez nós estejamos. Então eu entendo, tenho percebido, queridos, a palavra de Deus, ela nunca é para mim e para você um dedo apontado. A palavra sempre está para mim e para você como uma mão estendida. Então de repente, dizendo hoje vai falar sobre ser a nossa confiança, estar em Deus, ou ser o próprio Senhor. Não é Deus dizendo: você não confia em mim. É Deus dizendo: eu sei que você não confia, vem, passa para esse lado. Vem, caminha comigo, aprende a confiar em mim. Nunca é um dedo apontado, querido, é sempre uma mão estendida. Amém. E o texto está dizendo, no Velho Testamento, o profeta Isaías, ele diz: tu conservarás em paz. Nós falamos sobre conservar em paz esses dias atrás. A ideia de conserva é algo que é preservado. Se você pega uma azeitona, quantos de vocês já comeram uma azeitona tendo ficado 5 dias fora do pote? Não come, mas você é capaz de tirar de dentro do pote e comer. Está comigo? Você não sabe quando ela foi colhida, você não sabe o processo, mas porque ela está em conserva, ela está qualificada, ou ela está no lugar certo para ser consumida. Porque a conserva preservou, conservou. A Bíblia diz que existe uma paz que nos conserva. Querido, ser conservado em paz, sair desse lugar de conserva, você apodrece fora, você fica ruim fora. Então é estar conservado, e o texto está dizendo, preste atenção, não sou eu dizendo, tu conservarás em paz. Quem? Qualquer um? Só o pastor? O ministro de música? Aquele quem? Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então peraí, ele está dizendo que só vai ser conservado em paz aquele que tem a mente no Senhor, porque confia no Senhor. Você não vai conseguir confiar em um Deus que você não conhece. E talvez esteja aí o seu problema. Você diz: eu não consigo confiar em Deus. E eu posso te dizer, você não consegue confiar porque não conhece. Porque o contrário também é verdadeiro. É impossível conhecer a Deus e não confiar nele.
É impossível provar de quem Deus é, da sua grandeza, da sua majestade, da sua força, da sua sabedoria, e não confiar nesse Deus. Então é exatamente estar nesse lugar, porque eu preciso ter a minha mente cheia dele. E como que eu tenho a minha mente cheia dele, me enchendo dele? Confiem para sempre, queridos. Para sempre acaba? Não. A gente tem uma ideia de para sempre na ideia do amor, né? Então eu estou casado e ficaremos juntos para todos sempre. Essa ideia é romântica, mas talvez você tenha entendido e tenha conhecido casais que se separaram no caminho, ou que a coisa não foi como ela imaginou. Mas, queridos, a Bíblia diz que se você confia no Senhor para sempre, Ele vai ser a sua rocha eterna. A Bíblia está falando de uma rocha, porque eu estava lendo esse texto e na hora eu pensei, tem um ditado brasileiro que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe o que isso quer dizer? Que ainda que a pedra seja rígida, sólida, firme, o muito cair água ali, aquela coisa constante e contínua, vai fazer com que ela fure. Está comigo? Eu não sei se você já foi em algumas praias onde as rochas foram machucadas ou quebradas. Mas a Bíblia diz que o Senhor é rocha eterna. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. É maravilhoso pensar que ele está dizendo o Senhor, somente o Senhor, porque eu e você talvez pensaríamos que pode ser uma outra coisa. Eu conhecia uma outra rocha que parecia me dar uma segurança. E pode ser um contrato, pode ser uma empresa, pode ser um negócio, pode ser que a gente encontre no caminho algumas rochas que dê a ideia de que ela pode ser a minha confiança. Mas a Bíblia deixa claro que a nossa confiança é o Senhor e deve ser o Senhor. Aleluia. Quando nós vamos para a palavra confiar no original, ela dá a ideia, eu não vou, batak, não sei a pronúncia correta disso, peço perdão aos senhores, eu vou estudar melhor, tá? Vocês me desculpem, eu vou estudar mais. Mas diz assim, a palavra mais comum para confiar significa literalmente sentir-se seguro, ou jogar-se de bruços para ser amparado. Sabe essa coisa de se jogar, porque alguém vai te segurar? Muitas pessoas fizeram esses tempos atrás, uma trend, né? Teve um irmão da nossa igreja que participou também, que é uma coisa assim, de a pessoa diz, vai, confia, se joga, e a hora que ele se joga, a pessoa sai e diz, não confie em ninguém. E é interessante porque nós vamos crescendo mesmo nesse lugar, onde tanta confiança foi quebrada. Eu confiei, pastor, eu confiei, mas a confiança foi quebrada. Pastor, eu fiz a minha parte. E aí você precisa entender que Deus não é homem para mentir. Jogar-se não é uma esperança passiva, mas a ação de se apoiar ou depender totalmente de algo ou alguém. Uau! O substantivo para confiança representa uma segurança inabalável. É um otimismo profundo, derivado não da razão, mas da sua crença e fidelidade. Quando você vai para o nosso dicionário, ou quando você pega confiança, vem do latim confidere, significa acreditar plenamente, que deriva de fides, fé. Então, queridos, preste atenção, porque a Bíblia deixa muito claro que eu e você temos um lugar para depositar nossa confiança. Eu não quero ser redundante, eu quero só que você entenda o que Deus está querendo ministrar a nós essa noite. Você está entendendo? Porque é interessante pensar
é muito mais fácil nós falarmos de confiança quando naturalmente a coisa caminha para um lugar onde é mais tranquilo mesmo. Você entende isso? Então assim, se eu tenho o dinheiro na conta, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu consigo viver e pagar as minhas contas. Se eu estou com a minha família em casa, se tudo está ajeitadinho, eu posso dizer que eu confio. E talvez só ficou ajeitadinho porque você confiou mesmo ao longo da sua vida. Eu me lembro de uma vez conversar com o meu pai e eu falar para ele: poxa pai, que legal, porque eu consigo olhar para a sua vida e perceber que de alguns anos para cá algumas coisas mudaram. E foi uma chave, né? E ele disse: não, Lucas, é uma vida de obediência. Eu também foi uma chapuletada. Eu pensando que era uma coisa que tinha acontecido, ele veio: não, é uma vida. É uma vida de fidelidade e confiança no Senhor. E aí as coisas acontecem. Agora, querido, preste atenção, porque confiança não é... Vamos tentar pensar assim. Se eu falo para... Vamos lá, eu falo para o Paulo. Paulo, não tem nenhuma chave aqui, mas digamos que tinha uma chave. Era para eu ter uma chave, não tem uma chave. Mas se eu chego para o Paulo e diz: Paulo, a gente vai embora da igreja, né, todo mundo sair, eu quero que você feche a igreja para mim, tá ok? E ele diz: pastor, tá bom, eu vou fechar. Então a gente fica conversando aqui, e conversa um pouco, vai para lá, vem para cá. Eu chego para o Paulo e diz: Paulo, quando a gente for embora, você, por favor, fecha a igreja para mim. Ele vai dizer: tá bom, pastor, eu fecho a igreja, tá bom. Mas aí a gente vai fazer alguma coisa, eu converso com mais alguém, não sei o quê, e vai para lá, eu encontro com o Paulo e diz: Paulo, deixa eu te falar, será que tem como você fechar a igreja hoje para a gente? Talvez ele vai pensar: eu não sei, eu vou orar pelo pastor. Alguma coisa com ele não está legal. Ou ele vai falar para mim: pastor, o senhor já falou comigo. Agora, se eu fico constantemente falando isso para o Paulo, vai dar a ideia de que eu sou biruleibe, ou eu não estou confiando que o Paulo é capaz de fazer o que eu pedi. Está comigo? E eu não estou falando sobre fechar a igreja e o Paulo. Você pegou? A questão, queridos, é que nós estamos dizendo para o Senhor, nós entregamos para o Senhor a nossa demanda, e dizemos: Senhor, eu vou confiar no Senhor, mas amanhã a gente volta dizendo: Senhor, e aí? A impressão que dá é que Deus se esqueceu, Ele está ocupado demais e esqueceu de responder? Ele está ocupado demais e esqueceu de... O que aconteceu? Queridos, nós estamos vivendo em um sistema de rapidez. Então assim, o que é para ontem passou, é rápido, eu preciso da resposta rápida. Como assim visualizou e não respondeu? Como? Não, precisa ser rápido. E a gente está nesse lugar. Eu não consigo ouvir áudio em 2x. Mas eu convivo com pessoas que ouvem em 2x. E quando eu estou perto, eu digo: como que você consegue entender esse negócio? E aí diz: você não ouve não? Eu falei: mas eu nem quero. Porque, queridos, eu sou pastor. E você sabia que quando eu converso pessoalmente com as pessoas, não dá para pôr em 2x? Não, é uma dica que eu estou dando assim. Eu não consigo estar com a pessoa e dizer: meu irmão, tem como pôr num 1x, 1.5? Então eu não posso entrar nesse lugar onde eu quero que as pessoas... Não dá. Só que a gente está entrando nesse lugar onde eu quero ouvir rápido, onde se eu mandei mensagem e não me respondeu, eu ligo. A gente está nesse anseio. E a gente não, querido, você não pode achar que Deus vai entrar nessa sua pilha. Deus não vai entrar nessa tua pilha. E aí muitos de nós estamos dizendo assim: não, mas eu orei e eu estou confiante até amanhã. Porque se Deus não responder amanhã, Deus. Pastor, misericórdia, quem faz isso? Eu e você. Nós estamos nesse lugar de maneira bonitinha, cristã, evangélica, colocando Deus nessa nossa caixinha. Deus não saiu do trono, Deus não perdeu o controle. Deus não... Queridos, a impressão que dá é que Deus está de um lado para o outro, dizendo: como eu vou resolver a situação de fulaninho.
E muitas vezes por nós estarmos nesse lugar de ansiedade, de desespero, a gente está com a água agitada e não dá, porque a informação está no fundo. Eu sempre penso e falo sobre isso. Imagina que a informação está no fundo, a água é cristalina. Se você manter a calma, você olha e entende exatamente o que é para acontecer. Mas porque está agitado demais, Deus, Deus, e Deus está lá. Ó, vamos ler aqui, ó. Jeremias 17, o verso de número 5 e 6, a Bíblia fala a respeito do que acontece com quem confia, mas ela também fala a respeito de quem não confia. E você sabia, ó, quem aqui gostaria de ser chamado de maldito? Ninguém. Cara, você é um maldito. Eu me lembro uma vez de uma pessoa xingar a outra dessa forma, foi tão agressivo. Eu preguei sobre ser abençoado esses dias e falei disso. Mas olha o que o texto de Jeremias diz: assim diz o Senhor. Não é um homem te chamando, é o Senhor. Aí é doído, hein? Mas olha o que o Senhor diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Olha só, olha que coisa interessante, porque a Bíblia diz que aquele que não confia no Senhor, ele tem um traço de ingratidão também. Não é? Porque olha o que o texto está dizendo: ele não verá quando vier algum bem. Não está querendo dizer que não vem, o bem vem, mas ele nem percebe, ele não vê, ele não nota. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Se ele dissesse que era maldito já estava ruim, mas ele diz: não, não é só maldito não, você vai se lascar todinho. Mas o mesmo texto ele diz, a partir do verso número 7, ele diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Preste atenção, não diz que o calor não vai chegar. O calor chega, mas ele não teme o calor. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Ele será como árvore plantada. Cadê aqui? Estou repetindo, aqui embaixo. Cadê? Espera que eu misturei os textos aqui. Não temerá quando chegar o calor, suas folhas, o coração... Vai até aqui mesmo, porque ele está falando a respeito de quem conhece o Senhor. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas o texto está dizendo, o profeta está falando a respeito de quem confia e quem não confia. Como eu disse a você, a Bíblia não deu um único caminho, querido. A Bíblia não diz só de homens que acertaram, ela deixa claro, sempre vai existir para você uma escolha. Desde o início, Deus coloca Adão e Eva no Éden e diz: cabe a vocês a escolha. E não foi diferente, porque mesmo depois de errando, a gente hoje tem, né? A gente costuma dizer que temos o livre-arbítrio, e é de fato algo que temos, mas eu queria que você pensasse mesmo, que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você entregou para Ele o seu livre-arbítrio, porque aí você passa a não ter mais o direito de escolha, a não ser fazer o que Ele te manda. Talvez seja o maior engano que hoje os cristãos têm, é ter entregue a vida a Jesus e ainda pensar que tem livre-arbítrio. Porque na ideia de possuir o livre-arbítrio, tem escolhido muitas vezes por não agradar ao Senhor, quando não deveria ser uma opção para nós. Você está aqui. Mas então o Senhor vai falando, Isaías, eu tenho muitos textos aqui, eu não quero me estender, mas Isaías 12:2 diz: eis que o Senhor é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Queridos, no Velho Testamento, homens se levantaram para dizer como Deus era grande, e talvez seja isso que está faltando para nós.
Talvez é você ter cânticos no seu coração, falando a respeito de como Deus é grande, de como Deus é poderoso, de como Deus é capaz. É necessário, queridos, quando os homens eles vão para a guerra, existia um cântico, para justamente entender. Preste atenção, porque o povo ia para a guerra sabendo, nós estamos indo em nome do Senhor. Não foi isso que Davi fez quando ele viu o gigante? Ele diz, eu não vou contra você na minha força. E aí todos nós talvez estamos acordando pela manhã, olhando e dizendo, deixa, eu vou na minha mesmo. Quando nós temos que olhar para o gigante e dizer, eu não vou na minha força. É preciso existir essa declaração. Eu não vou, não adianta. Eu não sou besta. Eu não vou na minha força. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É acordar todos os dias pela manhã e entender, queridos, todos os dias pela manhã você tem a opção. Vou fazer na minha força ou vou fazer na força dele? Vou confiar em Deus ou vou confiar na minha capacidade? Nós temos talvez fomos desenvolvendo ao longo dos anos, essa habilidade de trazer Deus para dentro dos nossos planos. Dizer, Senhor, essa é a minha agenda, vem comigo. É quase que passando, pega na mão do Senhor e diz, vamos comigo, estou atrasado. Quando na verdade existe uma agenda no céu para você. Existe, queridos, preste atenção, porque se você estiver conectado com o Senhor, o seu dia vai ser mais produtivo. Salmo 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Isaías 64, 4 diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que neles depositam a sua esperança. Quantos versículos existem falando a respeito de como eu e você devemos confiar no Senhor? Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, quero que você abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso número 25. Mateus 6, 25 diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não sou eu que estou falando. Talvez se fosse eu falando, você ia dizer, pastor, sei lá, você deve estar muito bem, por isso você fala isso. Foi Jesus quem disse. E é maravilhoso, porque assim, eu fico pensando, Jesus poderia falar a respeito disso.
E ele poderia, você há de convir comigo, ele poderia, assim como ele fez. A Bíblia diz que quando ele abriu o rolo, ele leu Isaías, ele diz, hoje se cumpriu. A Bíblia deixa claro que Jesus lia os pergaminhos, ele lia os profetas, ele conhecia da lei. Ele poderia, aqui está dizendo assim, não se preocupem com o amanhã. Leia Isaías 19:1. Não se preocupem com o amanhã, leiam o que o profeta Jeremias deixou. Não? Não poderia dizer isso? E aí eu e você íamos ler os versículos de Isaías, íamos nos encher. Mas Jesus, faltou sabedoria para Jesus? Faltou lembrar do versículo, Jesus não lembrou do versículo. Não, Jesus ali ensinando, cheio de graça, cheio de unção, ele diz, ei, observem as aves do céu. Pastor, é só isso? Eu não encontrei na minha Bíblia outra coisa. Tem outra? Tem? Anotação, era brincadeira, na verdade você... Não, observem as aves do céu, olhem para os lírios do campo. De verdade, queridos, talvez você saiba o versículo, talvez você orou, talvez você está nesse lugar, e o que falta para você agora é ir para um lugar, olhar o pássaro. Vai olhar os pássaros. Vai olhar os pássaros. Você não vai ver um pássaro coçando a cabeça com a asa, você não vai ver. Andando de um lado para o outro, com a asinha para trás. Não tem. Por que Jesus pegou uma figura que não vai trazer para nós preocupação? Se ele falasse de um furão, você já viu o furão? Você já foi no zoológico? O furão anda assim, ó, de um lado para o outro. Você ia olhar e falar, eita, preocupado. Deus mandou olhar o furão, é isso aí então. Eu tenho que me espelhar, é mãozinha para trás? Não, ele manda olhar os pássaros, as aves. Não sou eu que estou dizendo, pode parecer. E de verdade, quando nós olhamos para o que Jesus veio anunciar, era um reino totalmente diferente do que eles estavam esperando. Então isso buga a nossa mente. Porque a gente quer uma coisa mais, pastor, uma pílula, uma água benta, um negócio que dá para tocar. Como que eu observo as aves? E aí é legal, porque eu não sei se você já ouviu, mas sempre existiu o termo passarinhar. E ele se dava pela caça de aves. Mas de uns tempos para cá, passarinhar se tornou uma outra modalidade, que é uma modalidade onde você observa os pássaros, as aves. Olha que coisa interessante. Passarinhar é o ato de observar, escutar, registrar ou fotografar aves livres na natureza. Além de um hobby popular, também chamado de um nome em inglês, o termo... É o nome em inglês que eu não li, tá? O termo ganhou um sentido de contemplação, conexão com o meio ambiente e bem-estar. Então é como hoje o mundo traduz o passarinhar. Mas olha só, benefícios para a saúde. Especialistas apontam que passar tempo observando e ouvindo a natureza acalma a mente, reduz o estresse, melhora o foco e estimula o bom humor. É uma atividade relaxante que pode ser feita em parques urbanos, quintais ou reservas naturais. Entenderam que tudo isso podia acontecer na saúde de uma pessoa e Jesus disse lá atrás, que se você observasse as aves, você não ia ficar preocupado. Jesus disse isso. Então é observar. É entender, e aí, não manda só observar, mas ele diz para você meditar em uma coisa, assim como eles não estão preocupados com o que vão comer, você também deve meditar nisso. Quando você olha para a flor, quando você olha para o lírio, você não vê ele preocupado em como se vestiu, ele diz, se eles que vão se acabar. Nós tínhamos feito uma decoração linda aqui para o aniversário, morreu a planta. Também, pastor, tirou ela do habitat? Sim, morreu. Mas a Bíblia diz que se essa planta, que é linda e se vestiu lindamente, ia ter um fim, o que não acontece conosco, que somos filhos de Deus? Então, queridos, o que eu preciso fazer é entrar nesse lugar onde eu conheço da capacidade de Deus. E é talvez o que está faltando para nós. Porque eu fico pensando, como que
um exército inteiro de homens acostumados com guerra conseguem ficar amedrontados por conta de Golias. Nós não estamos falando de um povo que não teve vitória, era um povo de Deus. Os israelitas eram um povo de Deus, eles já tinham vencido batalhas em nome de Deus, porque Deus estava com eles, eles venceram batalha. Mas de alguma forma, eles se abriram para o medo, por conta do desafio do exército contrário. Então, Golias se levantou ali e começou a afrontar. E de alguma forma, todo um exército vai para aquele lugar de medo. Davi não estava naquele ambiente, veio do lugar de devocional dele, veio do lugar de meditação, do lugar onde ele sabia quem era Deus, e ele vai só levar marmita. Mas é isso que você precisa entender, alguém que confia em Deus nunca vai só levar marmita. Alguém que confia em Deus, por onde quer que vá, leva com ele aquilo que carrega. Então você pode hoje entrar em uma empresa onde todos estão com medo, mas porque você carrega essa confiança em Deus, a sua presença ali é diferente. Nunca é sobre o seu umbigo, nunca é sobre você ter conseguido se salvar, pelo contrário, quem está salvo, querido, consegue salvar outros. Então Davi olha para aquilo e diz, não, vocês estão com medo do quê? E eu acho legal a maneira como Davi tirou um barato, porque ele tirou um barato. Ele poderia chegar ali e resolver, mas ele diz, o que o rei está dando? Qual que é o benefício para quem derruba esse gigante? Não, deixa eu me valer disso. Isenção de impostos, casa com a filha do rei, interessante. Queridos, nunca, a Bíblia diz, hoje sou velho, mas já fui moço, eu nunca vi um justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Queridos, a Bíblia deixa claro, que uma vez que você está nesse lugar de confiança em Deus, você não vai ser desamparado, você não vai ser envergonhado. Agora, confiança é segurança. E sabe de onde vem a nossa... Não dá para você de manhã dizer, Senhor, eu confio em Ti, e de tarde estar agindo como alguém que não confia. Confiança é esse lugar onde você não muda a sua posição, você não muda a sua fala, você não muda a sua atitude. Quando nós vamos, eu não vou ler para você, eu tenho pouco tempo aqui, o pastor deixou pouco tempo para mim hoje. Mas, brincadeira. Mas em 2 Crônicas, vocês sabem do texto, a Bíblia diz que o rei Josafá estava cercado por um exército inimigo, que era muito maior do que o povo que ele podia. Então ele conclama todo o povo, e eles vão orar. E no meio da oração, um jovem se levanta, e ele profetiza, dizendo que a vitória estaria com eles, Deus estaria à frente, e diante deles. E então o rei faz um jejum, e ele diz, nós vamos, e é maravilhoso, eu gosto, depois você pode ler em 2 Crônicas. Mas o texto diz que Deus fala para eles irem até o lugar da batalha. Sabe, querido, quando você está com medo de uma situação, a melhor coisa é que você não veja. Não é assim? Quando você tem medo, você não fecha o olho. Qual que é a ideia de fechar o olho no medo? Oi? É para não ver. Mas sabia que alguém que confia em Deus não tem problema de estar diante do problema de olho aberto? Ele não é alguém que se esconde dizendo, não, eu não quero nem ver, não. Deus diz, você vai ver o que eu vou fazer. Deus não quer que você fique sabendo, Ele quer que você veja. Porque foi isso que Deus diz. Olha, preste atenção. Em 2 Crônicas, no capítulo 20... o verso de número 15, diz assim, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, desse exército enorme. Presta atenção, poderia ter só dito, não fiquem desanimados nem tristes com esse exército que está aqui fora. Mas o profeta se levanta e diz, esse exército é enorme. Você já estava com medo, Deus está dizendo que o exército é enorme mesmo. Se o próprio Deus está vendo a grandeza do exército. E ele continua, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. O verso de número 17 diz, vocês não precisarão lutar essa batalha.
Tomem suas posições. Repete assim comigo. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. Repete para mim. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Então o texto continua: não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. Mas peraí, Deus falou que a batalha não era nossa, era dele. Mas o próprio Deus está dizendo: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Queridos, preste atenção. A confiança não deixou eles em casa. A confiança não falou: vai lá, dá uma olhada, vê se deu volta, traz o recado para nós. A confiança não fez isso. A confiança, Deus dá uma instrução e diz: vão para o lugar, se posicionem, permaneçam firmes e vejam o que eu vou fazer. O medo diz: eu não quero nem ver. A confiança diz: eu quero ver. Eu vou repetir. O medo diz: eu não quero nem ver. A confiança arregala o olho e diz: eu quero ver. Eu não pedi licença para a pessoa. Vou tentar não identificar. Mas eu fiquei muito mexido com isso. Uma pessoa da nossa igreja, esses tempos atrás, passou por uma cirurgia. E na mesa de cirurgia, ela compartilhou comigo. Ela disse: doutor, eu vou tomar uma anestesia que eu vou ficar desacordada. E o médico disse: sim, tem algum problema? Ela disse: não, se faz parte tudo bem. Mas eu queria estar acordada, para a hora que o Senhor abrir para fazer a cirurgia, a cara de assustado que o Senhor teria, por ver como a coisa está. E foi exatamente o que aconteceu. Mas assim, é isso que eu quero que você entenda. A confiança, ela não arreda. Ela não tem medo de falar o que está dentro, o que é segurança, o que é real. Queridos, preste atenção, porque se você teve receio de falar, você não está cheio de fé, você não está convicto. Então, cala a boca mesmo. Mas entenda, a Bíblia diz que aquele que calou a boca retrocedeu. Porque o retroceder é se calar. É não ter ousadia de falar. Agora existe uma posição para quem confia. Sabe qual é? Então vamos lá. Eu me posicionei. Eu estou firme. Eu vou ver o que Deus faz. E enquanto isso, a Bíblia diz que eles foram para esse lugar. Mas sabe como que eles foram? Botaram os levitas na frente. E eles foram cantando: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Quem é que vai para uma guerra cantando, ou pondo os levitas na frente? Naturalmente falando, pediu para morrer. Espiritualmente falando, é a cantoria de um vencedor. Então assim, queridos, preste atenção, porque você está dizendo: eu confio, mas não está louvando, não está adorando, não tem mãos levantadas, não tem cântico de gratidão e honra ao Senhor. Espera aí. Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Paulo e Silas na prisão. Meu querido, eles apanharam. A gente não está falando que levaram para uma cadeia, voltaram em cela especial, com TV, frigobar. Quer pedir alguma coisa, o pessoal traz para você no iFood. Não. Apanharam. Estavam presos. Eles não fecharam o olho, eles abriram o olho e disseram: espera aí, se o Senhor é a nossa confiança, bora adorar, Silas, bora, puxa o corinho, vamos cantar qual? Puxa, vem Paulo, eu estou na sequência, bora adorar. E a Bíblia diz, queridos, é isso, a Bíblia não diz que eles adoraram calminho: o Senhor é bom, vamos Silas, canta comigo, o Senhor é bom. Não, a Bíblia diz que eles cantaram e todos ouviram o que eles estavam cantando. Sabe o que isso quer dizer? Que quem confia não é tímido. Que quem confia não guarda segredo que está confiando. Não, eu estou confiando, mas deixa aqui. Não conta para ninguém não, eu estou confiando em secreto.
Não, não tem isso. Porque quem confia levanta as mãos e diz: eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo ou pensando. Permaneça firme. Não dá para você estar nesse lugar dizendo: eu vou confiar, eu permaneço, mas e se não for? Não, mas deixa eu ficar aqui é o meu lugar. Não, mas e se não for? Querido, não. A Bíblia diz em Tiago que se você é alguém com ânimo dobre, se você crê de manhã e de tarde não crê, a Bíblia diz assim: não pense que do Senhor você vai receber alguma coisa. Simples assim. De manhã crê, de noite não crê. Tá bom, quer viver essa vida? Tranquilão, vai lá, faz teu nome. Só não venha esperar de mim alguma coisa, porque de mim você não vai receber nada. Porque é necessário manter posição, ficar firme. E aí você não faz, presta atenção, a posição não é isso aqui, ó. Vamos lá, pastor. Posição, firme, fecha a guarda. Não, que guarda? Apunhala a arma. Que arma? A nossa arma qual que é? Senhor, eu te exalto. Firme. Senhor, eu te bendigo. Tu és a minha rocha. Tu és o meu escudo. A minha segurança é o Senhor. E aí de repente o ambiente todo se toma. Não é sobre lamentar, não é sobre chorar. Qualquer um que não tem um Senhor faz isso. Mas lembre-se, você tem um dono. Você é filho de um Deus poderoso. Então vai para esse lugar. Por que, queridos, que o povo no Velho Testamento, eles começam as suas orações dizendo: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Era uma reza? Era eles lembrando, assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus foi com Jacó, assim como Deus foi com Isaac, Deus vai ser assim na minha vida. Ele não desamparou, Ele não vai desamparar. Ele não faltou, Ele não vai faltar. Ele é por mim, Ele é comigo. Então não é sobre olhar o boleto e chorar e lamentar. Não é sobre olhar a doença, olhar e lamentar. Não! A doença está lá, eu não quero nem ver. Não, veja! Abre o seu olho e veja! Mas pastor, o que a doença vai me contar? Ela pode contar o que ela quiser, ela é uma mentira. Mas então você olha para a doença, se posicione e diz: Senhor, Tu és a minha cura. Senhor, Tu és a minha cura. Ei, eu sei debaixo de qual influência eu estou aqui agora, querido. Eu sei a atmosfera que está nesse culto. É um culto de milagres. Vamos, mais suave. Eu quero, precisa existir um cântico do teu coração. Não, você não vai cantar nada que ninguém compôs, não. É um cântico do teu coração, a respeito da tua confiança no Senhor. Vamos, pastor, mas eu não consigo confiar nele. Então você vai. O Senhor é o seu socorro. Vamos, o Senhor é o seu socorro. O Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha saúde. O Senhor é a sabedoria que eu preciso. O Senhor, vamos, abra sua boca. Refúgio, socorro bem presente. Ele é o consolo, Ele é a força, Ele é o refúgio, a fortaleza, Ele é a alegria. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor.
Vamos! É necessário se posicionar, se posicione essa noite. É necessário se manter firme, se mantenha firme essa noite. Que unção maravilhosa, que unção poderosa essa noite. Vamos, não saia daqui. Deixe diante do Senhor tudo aquilo que você trouxe. Existem mochilas e coisas que você está carregando que precisam ser entregues. Esteve no seu amanhã, querido. O Senhor conhece o teu amanhã. Descansa nele, confia nele. Não se turbe o vosso coração. Pastor, mas eu estou vendo, eu vi o diagnóstico. Pastor, mas eu estou vendo o saldo da conta. Pastor, mas eu estou vendo, eu sei. Deus sabe o que você está vendo. Só tire os seus olhos desse lugar e olhe firmemente para o Senhor. O Senhor é a nossa rocha eterna. A nossa paz está no Senhor. Sopra macandro do sol daqui do sol.
Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado. Querido, talvez a primeira coisa que acaba saindo de nós, quando nós não estamos confiando no Senhor, é esse louvor que sai dos nossos lábios. Mas talvez você só adore ao Senhor ou canta cânticos ao Senhor no seu quarto, no seu lugar de intimidade. Mas o que se torna público talvez é o nosso sorriso, é a nossa alegria. Então é fácil você talvez estar passando por uma fase difícil e aí seu rosto já não tem mais alegria. É fácil você estar passando por uma situação onde você ouviu um diagnóstico, você viu a conta, você viu a empresa, e a primeira coisa que sai do seu rosto é o sorriso. E o sorriso é justamente a bandeira de alguém que anda alegre. Sabe, eu quero te lembrar de algo, de uma música que nós cantamos, não precisa cantar ela, eu só quero lembrar ela, mas diz que a alegria é a posição de quem já venceu. Eu vou repetir isso para você: a alegria é a posição de quem já venceu. A alegria é posição de quem já venceu. Então a alegria, ela precisa ser restaurada, querido. O sorriso no seu rosto precisa estar aí. Sabe, é interessante pensar, porque às vezes a gente pode pensar que porque eu estou alegre, ou porque eu tenho um sorriso, parece que eu não estou tratando com responsabilidade o que eu estou vivendo. Parece que eu não estou vivendo com tanta responsabilidade o que está passando pela minha vida. Agora fica tranquilo, querido, porque se você confia no Senhor, você pega essa responsabilidade, dá na mão dele, e porque você confia nele, você anda sorrindo mesmo. Então você talvez ainda tenha esse pensamento, porque você está achando que você é responsável pelas coisas que você faz. Mas põe na mão do Senhor a sua responsabilidade. Você tem um dono, você tem um pai. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Querido, nós falamos no início, cabe a você fazer algo com aquilo que você ouviu hoje. Conheça mais da grandeza do seu Deus, e você vai entender que o seu problema não é tão grande quanto o seu Deus. Conheça da força do seu Deus, e você vai entender que o seu problema não é mais forte do que o seu Deus. E eu estou falando seu problema, porque talvez você está encarando até hoje como seu problema. Mas pega esse problema que é seu, dá para ele e diz: Senhor, agora esse BO é seu. E aí tem BO que você bota na mão de Deus, e tem BO que você joga de volta pro colo de Satanás. Tá comigo? Se é doença, você joga de volta para Satanás e diz: Senhor, eu fico com a tua saúde, eu fico com a tua cura. Esse diagnóstico aqui vai para Satanás. Que os demônios sejam cheios de doença, eu não. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. Se você entrou nesse lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, preste atenção, porque tudo que nós falamos a respeito de você confiar no Senhor. E não tem como você querer confiar no Senhor não entregando a sua vida a Ele. Acaba sendo uma incoerência, porque você quer confiar nele para todos os seus planos, mas não confia a ponto de entregar a sua vida na mão dele. Então esse convite é para você passar por branco do passageiro e deixar que o Senhor conduza. Dá a direção para Ele, dá o volante para Ele, e você diz: Senhor, eu quero que você conduza a minha vida agora. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração e deseja fazer, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente?
Existe alguém? Se você nunca entregou a sua vida a Jesus e você nunca fez isso, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Esse convite é para que você faça parte da família de Deus. Talvez você tenha feito essa oração, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, você se desviou. E eu não quero saber o que você viveu. Ninguém aqui vai ficar sabendo o que você viveu, mas todo mundo quer se alegrar com a sua volta. E isso precisa ser, queridos, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Mas a Bíblia diz que quando um filho volta, o pai faz festa também. E ele devolve toda a dignidade para o filho que voltou. Existe alguém? Você precisa fazer isso essa noite. Deus está te dando a oportunidade mesmo. Eu estou vendo a mão, ela quer vir aqui à frente? Você quer vir aqui à frente? Existe mais alguém? Eu não conheço a todos que entraram nesse lugar, mas existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Entenda mesmo. Vem cá, Silvana. Ora com ela, por favor. Você está feliz? Aleluia, aleluia. Existe alguém com alguma dor, doença ou enfermidade? Aleluia. Existe alguém que entregou a vida a Jesus e ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não saia daqui, querido, sem receber daquilo que Deus deseja derramar sobre você. Eu tenho 3 pedidos de oração, eu quero que você estenda as mãos para cá, nós vamos orar. Nós vamos orar pela Laura, ela foi diagnosticada com pneumonia. Nós vamos orar pela Daisy, ela está com pedras, infecção nos rins e no sangue, irá se operar. E nós vamos orar pelo Joaquim, bronquiolite. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida da Laura, da Daisy e do Joaquim. Pai, ambos os casos falam de pulmões que foram contaminados. E eu declaro sobre a vida do Joaquim e da Laura, pulmões limpos. Todo o sistema respiratório deles, Pai, sendo restaurados, em nome de Jesus, limpos, em nome de Jesus, toda a secreção, tudo aquilo que está em desconformidade com a maneira como o Senhor o projetou, eu declaro eles limpos, sarados, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, rins e sangue purificados, sarados, toda pedra sendo dissipada, todo cálculo, Pai, toda infecção, em nome de Jesus, eu declaro ela sarada, na autoridade do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Vem cá. Recebam da profeta. Graça e paz, queridos, tudo bem? Não é a primeira vez que o Senhor coloca isso no meu coração em cultos como esse, e a gente estava aqui aprendendo sobre confiança. E eu estava orando aqui enquanto a gente estava louvando ao Senhor. Deus me lembrou de uma pessoa que não é da minha família, mas eu estava intercedendo para o retorno dela ao corpo de Cristo. E sabe, na hora o Espírito Santo colocou no meu coração algo que eu já fiz, e eu tive muitos testemunhos quando eu cumpri essa direção. E eu quero de novo fazer isso, porque foi o que o Senhor colocou e falou. Queridos, confiar também é algo que você faz enquanto você intercede pela vida de pessoas que Deus tem colocado no seu coração. Intercessão faz parte da nossa função como corpo de Cristo. E eu venho aqui incentivar você. Nesse minuto, a gente vai tirar aqui 2 minutos para orar por pessoas que você tem orado, porque você tem lembrado delas nas suas orações. Às vezes é um familiar, é um filho, é um amigo, é um primo, é alguém que trabalha com você, pessoas que você tem tentado alcançar com o evangelho, ou que estavam aqui, estão fora. Sabe, queridos, nós podemos envolver a nossa fé, a nossa confiança, a nossa compaixão, porque eu sei que o reino do Espírito é real, e ainda que você não veja, você pode chamar o nome dessa pessoa. Amém? Então feche seus olhos. Pai, eu te agradeço. Nós envolvemos o nosso coração agora e nós oramos por essas pessoas. Sabe, você pode dizer o nome dessa pessoa e falar: ei, eu chamo a existência você neste lugar. Eu chamo a existência você conhecendo ao Senhor. E eu digo, você não vai ser roubado, você não vai ser furtado, os seus dias não vão ser abreviados, porque você vai conhecer o Senhor Jesus de perto, você vai estar aliançado com Cristo, você não vai ser roubado,
renovado. Eu declaro aqui filhos e filhas retornando, tios, tias, amigos, parentes próximos, parentes distantes, sendo alcançado pelo Evangelho, aonde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito convencendo, pelo Teu Espírito atraindo. Nós declaramos que todo plano maligno para afastar essas pessoas é quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro pessoas de Deus se aproximando, boas influências, olhos espirituais abertos, eles percebendo as ciladas do maligno, eles perceberão, eles não serão enganados, eles não serão atormentados, eles não serão furtados. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos e nós dizemos que nós veremos, nós criamos resistência agora no reino do Espírito contra todo plano que Satanás arquitetou contra essas pessoas. Nós criamos resistência agora pela fé e nós dizemos em nome de Jesus, o lugar de vocês é aqui. Nós cortamos agora as raízes que essas pessoas criaram no mundo, todo amor pelo mundo, toda paixão pelo sistema do mundo, toda paixão pelo sistema do anticristo. Nós declaramos essas pessoas livres em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga está feito, diga glória a Deus, já está feito, querido. Não desista de orar, não desista de confessar, não desista de celebrar, são vidas importantes para Deus, amém? Aleluia! Você pode dar glória a Deus?